Vamos continuar aqui o estudo do Apocalipse. Nós falamos sobre o livro, sobre a estrutura dos textos, dos eventos e dos intereventos, né, que acontece ali. Vimos aí as semelhanças, né, que existem no Apocalipse e nós estamos agora mostrando as diferenças que existem no Apocalipse. As principais diferenças que aparecem é aqui, nas trombetas e pragas. Então, nós vamos mostrar aqui essas diferenças. Na primeira trombeta, ali na terça parte da terra, é afetada. Apocalipse 8, verso 7. A primeira praga diz que a terra é que é afetada. Apocalipse 16, verso 2. A segunda trombeta diz que a terça parte do mar é atingida. Apocalipse 8, verso 8. E na segunda praga, diz ali que o mar é que é afetado, e não apenas a terça parte, né? Apocalipse 16, verso 3. Na terceira trombeta das águas é atingido. Apocalipse 8, verso 10. E a terceira praga também fala que é afetado os rios e a fonte das águas. Mas aí na sua inteireza, e não apenas na terça parte, né? Apocalipse 16, verso 4. A quarta trombeta fala que a terça parte do sol, da lua e das estrelas são atingidos. Apocalipse 8, verso 12. A quarta praga diz que apenas o sol é atingido. Quer dizer, atinge os homens, né? Apocalipse 16, verso 8. A quinta trombeta fala aí dos adoradores da besta. Apocalipse 9, verso 4. Então, na trombeta aqui, os adoradores da besta é que são afetados, enquanto na quinta praga diz que é o trono da besta que essa praga vai afligir. Apocalipse 16, verso 10. A sexta trombeta fala do rio Eufrates. Apocalipse 8, verso 14. Na sexta praga fala do rio Eufrates também. Apocalipse 16, verso 12. A sétima trombeta fala-se da grande saraivada. Apocalipse 11, verso 19. E na sétima praga também fala da saraivada. Apocalipse 16, verso 20. Então aqui fala-se de diferenças entre a primeira e a quarta trombeta, né? Que aqui tem as diferenças é que acontecem, é porque fala de que uma terça parte da terra, do mar, dos rios, do sol, da lua, das estrelas, enquanto que nas pragas não fala de terça parte. E aqui na quarta não menciona a lua e o sol em relação à quarta praga. Então, essa aqui é as diferenças que acontecem em relação às trombetas e às pragas, que até alguns que interpretam as trombetas como sendo pragas, sendo 14 pragas, né, quando se faz uma dupla aplicação, ele até menciona as semelhanças, né, que existem nas pragas, como a gente viu, mas não focam muito o aspecto das diferenças que existe também entre elas. Mostra, mas a semelhança para mostrar de que realmente ali está indicando de que há uma aplicação no futuro dessas trombetas, né? Mas como nós vimos, não faz sentido essa aplicação. Quando nós estudamos a própria organização dos eventos no Apocalipse e como as coisas acontecem, né? Como nós vimos aqui na parte da manhã. E também quando estudamos as trombetas, nós analisamos aí a estrutura do Apocalipse. Então, trazendo aqui as diferenças também ainda no Apocalipse, em relação às trombetas e pragas, em relação às pragas aqui, né? Nós vimos aí que as semelhanças das pragas que aconteceram no Egito e na Babilônia lá do Apocalipse, Babilônia mística. E aqui vamos ver, aí, só um minuto, algumas diferenças, né? Pronto, aqui vamos focar mais o território, porque as pragas que aconteceram lá no Egito, elas aconteceram no país do Egito. E aqui as pragas que acontecem no Apocalipse, ela tem uma dimensão aí que vai envolver o mundo inteiro. Mas tem algumas questões que a gente analisa, né? Na parte da manhã, quando nós fizemos aqui a análise das pragas, comparando o Egito com Babilônia do Apocalipse, a gente viu, né, que a sexta praga, que é a úlcera, corresponde à primeira praga do Apocalipse, que é de úlcera, né? E vimos aí e essa praga, ela é local. Que a gente, quando estudou as pragas, a gente viu, né, que tem pragas que elas não são universais, são locais, né? Mas aqui a gente vai ver algumas coisas interessantes, ó. Por exemplo, aqui, a primeira praga da úlcera é local. A segunda praga do Apocalipse, ali da Babilônia mística, que acontece no mar, é local. E já vimos o porquê de tudo isso, né?
A terceira praga do Apocalipse são os rios e fontes das águas, que também é local. A quarta praga do sol também é local. Mas aqui, a quinta praga, que envolve aí o trono da besta, ela não é local, ela é universal, porque o trono da besta, ela está distribuída em todo o planeta nesse momento, né? Então, todos os lugares onde houver os setores que fazem parte do trono da besta, né, da sua organização, vai ser afetado. E aqui na sexta praga, como eu falo aqui dos três espíritos imundos, os três espíritos imundos, que é o espírito de Ram, eles também são afetados com esses três poderes que vai se unir para perseguir o povo de Deus. E eles estão no planeta inteiro, né? Então, aí tem uma aplicação universal. E a grande saraivada, que pelo aspecto que a gente viu lá do ar, ela vai ser aplicada universal. Aqueles elementos que a gente viu do Apocalipse quando fala das pragas, né? Acontece na terra, no mar, no rio. Aí quando fala do ar, aí o ar envolve todo o planeta, né? Porque o ar se espalha pelo mundo inteiro. E aí a gente viu que isso aí tem a ver com a aplicação das pragas. Esses elementos que aparecem quando a gente vai lendo ali as pragas do Apocalipse. Então, em relação ao território, no Egito aconteceu apenas lá. Todas foram locais, né? Aqui nas pragas do Apocalipse já tem uma aplicação local e universal, dependendo da praga. Então, aqui colocando as pragas do Egito, todas foram locais. E a do Apocalipse tem algumas diferenças, né? Essas são as diferenças da aplicação das pragas em relação ao território que elas acontecem. Agora, em relação aos ímpios, aqui na Babilônia mística do Apocalipse, a primeira praga, que é das úlceras, ela acontece de modo parcial. Então, é uma classe de ímpios que vai receber essa praga. Já que ela é local, né, ela vai ter uma aplicação para um grupo. A segunda praga do Apocalipse acontece no mar, ela também é parcial. A terceira praga, que é dos rios da fonte das águas, também é parcial. Como é local, vai atingir ali aquele grupo de pessoas que estiver naquela localidade. A quarta praga, que é a do Sol, ela também é parcial porque não vai queimar todos os homens. Vai ser um grupo de homens. A quinta praga, que acontece ali no trono da besta, também é parcial porque ela só vai afetar as ramificações que tem a ver com o trono da besta e não os outros ímpios, né? Então aí vai ser parcial. A sexta praga, que são os três espíritos de Hans, também acontece de maneira parcial, representando aí esses grupos. E a sétima praga, que é da Saraiva, por ter uma extensão mundial, mas ela só vai ser afetada apenas uma classe de ímpios, porque se aplicar todos os ímpios, todos serão mortos, e aí quando Jesus voltar, vai destruir que ímpio, né? Então, aqui no caso, ela acontece de maneira parcial. Enquanto que lá no Egito aconteceu de modo geral ali no território do Egito, a praga das úlceras, do rio, das trevas ali e das rãs, foi de modo geral no território do Egito. A Saraiva foi em um território lá do Egito, né? Como está em Êxodo capítulo 9 verso 21, que é lugar de uma região de lá. Então aqui nós temos diferenças, né? A quais ímpios em relação aos ímpios, né, que são atingidos pelas pragas. Em relação ao tempo, quanto tempo vai durar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima praga no Apocalipse? O Apocalipse não menciona, não diz o tempo que vai durar. Nas pragas do Egito, algumas pragas não mencionam e outras citam. Então, as únicas que citam a duração das pragas é aqui a primeira praga que foi no rio, que durou 7 dias. A praga do Egito, que foi onde houve trevas no Egito, teve uma duração de 3 dias. Então, ficou 3 dias escuro no Egito, né? E as outras pragas não mencionam quanto tempo elas duram. Então, aqui não tem menção de duração de tempo para que elas aconteçam. Então, explicado aí as semelhanças e diferenças que existem no Apocalipse, vamos entrar num outro aspecto do livro do Apocalipse, que é o santuário. Então, como nós vimos no início, dessa apresentação do livro do Apocalipse, nós vemos que o santuário ele está envolvido nesses eventos que acontecem na profecia.
E a gente vai aqui, já fizemos pela manhã uma análise de como acontece, como se comporta essa questão do santuário e os eventos do Apocalipse. E aqui vamos tratar de outras questões que também está lá no livro do Apocalipse, em relação ao santuário. Então, nós conhecemos aí a doutrina do santuário, que aparece ali no Antigo Testamento, que é o modelo do que existe no céu, né? E aqui nós, ao estudarmos a doutrina, a gente observa detalhes importantes e o Apocalipse vai focar algumas questões da doutrina do santuário para que ele possa ser interpretado. Então, no livro do Apocalipse, nós já vimos que aparece o ritual do santuário, como acontecia no santuário terrestre, onde tinha um sumo sacerdote que ficava ali oficiando diante do altar de incenso, levando a oração dos santos até Deus, né? Tinha aqui o candelabro que iluminava o santuário, a mesa com os pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel, e aquela fumaça do incenso passava por cima da cortina, saía do lugar santo e entrava no lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus manifestada entre os dois anjos, querubins que estavam acima da arca da aliança, onde se manifestava ali a presença de Deus, que era a Shekinah. E ali essa fumaça representava essa oração que chegava até Deus, pela intercessão desse sumo sacerdote. Aí representando o ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote, quando nós elevamos as nossas orações, elas chegam até Ele e assim Ele intercede por nós. Quando termina essa primeira fase do santuário, que é no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário, que acontecia durante o ano inteiro, quando chegava no fim do ano, o sumo sacerdote ele ia para o lugar santíssimo. E ali, diante da aliança, ele fazia a expiação pelos pecados que o povo de Israel cometeu durante o ano inteiro. Então, essas duas fases do ministério sumo sacerdotal que nós vemos no santuário terrestre é uma ilustração do que iria acontecer no santuário celestial. E daí, quando nós estudamos Daniel capítulo 8, verso 14, das 2300 tardes e manhãs, a gente vê o cumprimento dessa profecia de Jesus, nosso sumo sacerdote, saindo do santo para o santíssimo em 1844. Então, todo esse ritual que acontecia no santuário terrestre era para mostrar o plano da salvação, como ele iria acontecer no santuário do céu. E nós vimos isso hoje pela manhã, quando nós analisamos os eventos do Apocalipse e a relação deles com o santuário celestial. Então, aqui é só uma visão geral, né, da doutrina do santuário, o lugar santo, como nós explicamos, com a mesa com os pães da proposição, o candelabro para iluminar o santuário, o altar de incenso, onde o sumo sacerdote fazia a intercessão ali pelos santos, e a Arca da Aliança, que se encontrava ali no lugar santíssimo. Então, o livro do Apocalipse, agora sendo aberto com o que existe no santuário, nós observamos que ele apresenta os móveis do santuário, do santuário, né? Quando João está ali na visão, ele vê Jesus no lugar santo entre os castiçais. Então ele vê ali um dos móveis do santuário celestial. E começa aqui no capítulo 1 até o capítulo 7, é que vai mostrar todo esse ministério de Cristo no santuário do lugar santo, representado por esse móvel do santuário. Quando chegamos no capítulo 8 até o 13, nós vemos ali no capítulo 8 o altar de incenso. O altar de incenso ele ainda se encontra no lugar santo, no primeiro compartimento do santuário. E foi justamente quando nós estudamos as trombetas, quando aparece o anjo ali para interceder diante do altar e ele recebe muito incenso. Aqui começa, mostra que esse móvel do santuário que é o altar de incenso. Quando avançamos para o capítulo 14 do Apocalipse, nós já vemos aí as três mensagens angélicas e a primeira mensagem angélica apontando para o juízo. E quando acontece o juízo do povo de Deus, no antigo tabernáculo, isso acontecia quando o sumo sacerdote ia do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, a primeira mensagem angélica apontando aí para o juízo, ia acontecer em algum momento da história
onde Jesus, como sumo sacerdote, iria sair do santo para o santíssimo. Então aqui é representado pelo móvel da Arca da Aliança. No capítulo 14, não mostra lá falando de Arca da Aliança, mas quando se fala de juízo, isso remete a esse móvel do santuário, que é onde acontecia o juízo do povo de Deus, que é no lugar santíssimo onde se encontra a Arca da Aliança. Então, por isso que nós falamos pela manhã, né? O texto do Apocalipse tem algumas situações que ele não fala de maneira direta, mas ele fala de maneira indireta. E avançando os capítulos do Apocalipse, o capítulo 15 até o capítulo 20, mostra que Jesus ele terminou a sua intercessão, né? Porque o capítulo 15 vai falar das pragas do Apocalipse. E nesse momento, Jesus, que está no lugar santíssimo, ele sai desse lugar. Então, quando ele sai do lugar santíssimo, ele vai para o lugar santo. E aí, no lugar santo, nós vimos que ele vai demorar um pouco tempo lá. E este lugar é representado pelo o altar de incenso. Por isso eu coloquei aqui o altar de incenso nessa fase quando termina a intercessão de Cristo no santuário celestial. Então ele sai do lugar santo, sai do lugar santíssimo, corrigindo, vai para o lugar santo e fica lá um tempo, para depois ele sair do santuário do céu e vir à terra. Quando ele vem, Satanás é preso, né? Aí avançando os capítulos do Apocalipse, nós vamos para o capítulo 22, ali quando a cidade santa desce, e aí Deus ele vai tabernacular com o seu povo, e na cidade diz lá que não havia sol, porque o Cordeiro de Deus e Deus ele iluminava ali a cidade, né? Então ali representando a luz como o candelabro, porque o candelabro é que representa essa luz que ilumina o tabernáculo, e ali a cidade está descendo e Deus ali tabernaculando com o seu povo e trazendo essa luz. Então a gente vê que isso faz uma referência ao candelabro que trazia essa luz ali no meio do povo, ali no tabernáculo, né? E aí tive essa expressão no Apocalipse 21 quando diz que Deus vem para tabernacular com seu povo e diz que ele vai iluminar ali junto o Pai e o Filho iluminando ali a cidade santa, né? Representando essa luz que ilumina esse tabernáculo ali com o seu povo. E trazendo todos esses móveis aqui que é ilustrado pelas essas histórias do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último, a gente observa que ele tem uma estrutura parecida com a de um livro, né? Que quando a gente fecha, fosse colocado um carimbo, né? Nessas figuras e fechasse e abrisse, então a gente vê aqui que o candelabro que está na ponta aqui do lado esquerdo, ele seria reproduzido aqui no lado direito. E o altar de incenso que está aqui na metade do lado esquerdo, ele seria reproduzido aqui na metade do lado direito, né? E no centro, ali, a Arca da Aliança. Então, quando fazemos uma análise do livro do Apocalipse, focando os móveis que o Apocalipse apresenta com o decorrer dos capítulos do livro, a gente consegue enxergar essa imagem. E como a Arca da Aliança, ela se encontra no centro do livro do Apocalipse, analisando aqui os eventos sobre os móveis do santuário. Então, aqui vai trazer mais uma lição aqui para nós em relação à mensagem central que fala ali do Apocalipse. Nós já vimos várias mensagens centrais, e a outra mensagem central aqui do Apocalipse é o juízo. Então, Deus ele vai julgar cada caso, segundo as obras que cada um fez, e no fim do julgamento vai dar a sentença. E aí vai tornar ou injustos diante do tribunal de Deus que se encontra no santuário celestial. Então, a mensagem do Apocalipse tem a ver aí com o juízo. E como remete à Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança tem os 10 mandamentos. E dos 10 existe o quarto mandamento, que é a lembrança do dia de sábado para santificá-lo. Como nós vimos quando estudamos ali os sétimos do Apocalipse, no centro a gente viu aqui em relação à lei de Deus, né? O quarto mandamento.
como o sétimo dia da semana que deve ser observado. E aqui também na Arca da Aliança vai também reforçar essa ideia, mostrando aqui que ele não, o sábado não foi abolido na nova aliança, porque ela é a norma do juízo no santuário celestial. Porque lá no céu se encontra também uma Arca da Aliança, do qual Jesus, como sumo sacerdote, intercede, e ela é a norma do juízo para o povo de Deus nesses últimos dias. Então aqui também mostra uma mensagem central do Apocalipse, tratando do juízo. Essa análise que nós fizemos foi em relação aos capítulos do Apocalipse. E essa análise aqui que abrimos agora é para analisar os versículos do Apocalipse. Então a gente faz um destaque de alguns que aí traz alguns elementos que nós montamos aqui e formou esse quadro. Coloquei aqui um olho para representar visão, né, que o profeta João teve na ilha de Patmos. Então coloquei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete olhos, né? Para mostrar que são sete visões que João teve, ou sete cenas que aparecem ali no Apocalipse. Então aqui mais um sétimo, né? Que são sete visões que aparecem ali no Apocalipse. A primeira visão que João tem no Apocalipse, aí eu destaquei aqui Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao verso 13, vai falar ali das sete igrejas, vai falar que João viu o Filho de Deus entre os castiçais, né? E vai falar que na mão dele tem sete estrelas. Na segunda cena do Apocalipse, que é o do capítulo 4 do verso 1 a 6, que é quando Jesus vai passar lá do trono, ali é aberto o livro que vai ser aberto os selos do Apocalipse. Por isso eu coloquei aqui a imagem do selo. E aí, nos selos, vai ser mostrado os cavalos que são os primeiros quatro selos do Apocalipse. E finaliza ali mostrando a volta de Jesus, né? Por isso que eu coloquei aqui a nuvem. E a terceira visão de João do Apocalipse, eu destaquei aqui Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 5. Aí vai falar, mais especificamente do verso 2 a 5, né? Vai falar ali da trombeta do Apocalipse, vai mostrar ali Jesus intercedendo no altar de incenso do santuário celestial. No fim, que é o sétimo, a sétima trombeta, quando os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí fala do Pai e o Filho aqui neste mundo e tomar posse desse reino que foi tomado pelo inimigo. Na quarta visão do Apocalipse, que é após aí as trombetas, aí no final, né? No capítulo 11, verso 19, vai se mostrar, vai ser aberto no céu, no templo de Deus, e vai ser visto a Arca da Aliança. Então, destacado aqui a Arca da Aliança. Vai ser no capítulo 12, vai ser mostrado uma guerra que vai existir entre o dragão e a mulher e os descendentes da mulher, que aí vem o conceito de povo remanescente. E no final, no capítulo 14, vai falar que Jesus vai fazer a ceifa, ali representando a sua segunda vinda, desse povo remanescente que vai ser colhido maduro. Então aqui estamos representados aí os 144 mil. Saindo aqui da quarta visão, indo para a quinta visão do Apocalipse, do capítulo 15 do verso 5 ao verso 8, ali é mostrado que será derramada as taças da ira de Deus. Então coloquei aqui a taça, representando aqui as pragas do Apocalipse. E aí é uma cena de guerra que acontece, né? Do capítulo 15, 16 que fala das pragas, o capítulo 17, né, que vai falar dessa batalha que vai existir entre o último reino e o povo de Deus, por isso que eu coloquei aqui o símbolo da espada, guerra, né? E falei no final de tudo isso, né, que vai haver, que é na sétima praga, que haverá vai ser ouvida a voz de Deus. E eu coloquei aqui vozes, trovões, terremotos, então aqui tem o símbolo do trovão para representar a voz de Deus, né? E é justamente aqui nesse momento que os 144 mil eles vão ouvir a voz de Deus como trovão, né? Como diz o Apocalipse e o Espírito de Profecia, né? Anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Saindo da quinta visão, indo para a sexta visão do Apocalipse. Aí deixar aqui Apocalipse capítulo 18, verso 1 a 4, quando fala desse outro anjo que vem para iluminar a terra com a sua glória, aí representando esse povo remanescente através desse anjo que vem tocar a trombeta anunciando a mensagem final e declarando que Babilônia caiu. E aí mostrando que ela
vai entrar em juízo desse momento, né? Mostrando a condenação de Babilônia, mostrando os mercadores e todos aqueles que a apoiavam se afastando dela, que a fumaça de sua destruição vai subir, todos vão ver. Então, mostra aí o juízo de Babilônia e a vitória desse povo, representado por esse anjo, né? Esse mensageiro. E esse grupo de pessoas são declarados reis e sacerdotes, né? Então, eu coloquei aqui a mitra dos sacerdotes, né? E a coroa do rei, para representar que eles são reis e sacerdotes. Avançando aqui da sexta visão para a sétima do Apocalipse, aí nós destacamos aqui o capítulo 21 ao versículo 4. E aí, nessa visão do capítulo 21 do Apocalipse, fala-se da Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E avançando aqui, fala nesse momento da Cidade Santa, que vai haver aquele cerco ali, né, dos ímpios e vai haver a destruição. Aí eu coloquei aqui o fogo, né? Aqui passei numa ordem cronológica. E aí vai ser estabelecido o reino de Deus, onde vai ser colocado dois tronos, né, como diz Apocalipse, o capítulo 3 verso 21 e aqui no capítulo 22, né, quando fala que é o Pai e o Filho ali. Deus estabelece aqui o seu reino com o seu Filho, e aí termina essa narrativa do Apocalipse, juntando aqui os elementos aqui que nós já vimos, junto com os móveis do Apocalipse, né? Alguns móveis aqui são destacados. E, como sempre, no centro da mensagem, no centro do livro, a gente vê uma mensagem central, né? Que é o grande conflito entre Satanás e a igreja remanescente, do qual estará em juízo e que será aprovado nesse juízo. E, no final, Cristo vai vir para fazer a ceifa, para aplicar a sentença àqueles que herdaram a salvação e vão ter o galardão, e aqueles que não foram salvos e receberão a condenação no juízo de. E fazendo aqui uma combinação de elementos, né? Como a gente viu no início, digamos que a Bíblia ela tem uma estrutura que vai das pontas, né, do início ao fim e vai se encontrando até o meio. A gente pode também contar as histórias do Apocalipse fazendo essa ilustração, né? Por exemplo, nós pegarmos aqui a imagem da igreja, que está aqui no início do lado esquerdo, e pegar a imagem da cidade santa do lado direito, e sair avançando até o centro e relacionar esses elementos, a gente pode construir uma narrativa do Apocalipse. Por exemplo, aí aqui quando fala das igrejas, aqui remete à igreja de Deus, que vai morar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Então, o Apocalipse apresenta a história do povo de Deus, representado pela igreja, do qual vai herdar ali a Santa Cidade, do qual eles vão morar. E aqui, avançando até o centro, saindo da igreja, nós temos o selo. E saindo da Nova Jerusalém, nós temos o anjo. Então, esse selo representa o selamento do povo de Deus, que vai receber o selo do Deus vivo. E esse grupo de pessoas que serão assinaladas ou seladas é representado por esse anjo do Apocalipse 18, né? A gente já viu. Então, esse outro anjo do Apocalipse 18 representa um povo do qual será selado, separado como propriedade exclusiva de Deus para terminar a sua obra nos últimos dias, como o Apocalipse apresenta. Saindo dessas duas figuras, avançando do selo para a trombeta e do anjo para a taça, então aqui nós observamos as trombetas anunciando a mensagem de Deus, o juízo, a lei sobre Roma, né? A gente já viu, sobre a Babilônia, e aqui as taças também sendo derramadas sobre a Babilônia. Então, as trombetas anunciam o juízo, e aqui as pragas também remetem a juízo de Deus sobre o reino deste mundo que é dominado pelo Império Romano e, no caso, vai ser papal, né? Quando chegar aqui nas taças do Apocalipse e também nas trombetas já foram no passado e agora vai retornar no futuro, como nós estudamos nas trombetas. Então aqui é uma aplicação do juízo do povo de Deus àqueles que se perderam. E saindo da trombeta e da taça, indo para o centro,
de tudo vemos a Arca da Aliança, onde haverá esse juízo do qual Deus vai decidir aqueles que vão receber essas pragas, né, que é manifestada pela ira de Deus, e vai salvar um povo que será selado no fim para estar junto com ele, que é a sua igreja, na Nova Jerusalém. Então, eu peguei essa primeira parte de cima e os irmãos observaram que eu contei praticamente ali um resumo da história do Apocalipse, só analisando essa parte de cima, né? Fazendo essa relação, aplicando essa estrutura do Apocalipse do início para o meio e do final para o meio. E a gente pode fazer isso também com os outros elementos do Apocalipse, né? Como, por exemplo, se a gente pegar aqui a segunda linha, aqui falando na horizontal, né? Aqui falando, aqui mostrando o candelabro do lado esquerdo e o fogo aqui do lado direito. Então, o candelabro, ele representa aqui a luz que iluminava o santuário. O fogo aqui do Apocalipse é representado pelo fogo destruidor de Deus. Então, aqui, aqui representa o candelabro a luz e Cristo é a luz do mundo, assim como também os seus discípulos, eles representam a luz do mundo, que vai iluminar o mundo com a mensagem do Evangelho e terminar a sua obra. Então, aqui o candelabro é representado pelos seguidores de Cristo, enquanto aqui o fogo é representado por aqueles que serão destruídos e que irão se perder. Então haverá duas classes, os que vão se salvar e os que vão se perder nessa batalha final, né? Saindo aqui do candelabro e do fogo, avançando para o centro, nós temos aqui do candelabro, o próximo é o cavalo. Saindo do fogo, o próximo é a balança do juízo de Babilônia, né? O cavalo, vamos ver, nós já vimos, mas vamos ver novamente, né? Que aqui é falando dos selos, né? Os quatro primeiros selos ali fala de quatro cavalos. Em profecia, cavalo representa igreja, é o povo de Deus. E aqui a balança do juízo de Babilônia vai representar todos os perdidos que fazem parte desse reino. Então, novamente, aqui vai ser mostrando duas classes, né? A igreja de Deus, que vai junto com Cristo, no cavalo branco vindo para vencer, enquanto que os outros receberão o juízo do povo de Deus no fim dos tempos. E saindo aqui do cavalo branco para o altar de incenso, do lado esquerdo, e aqui do lado direito, saindo da balança para a espada, nós vemos aqui a intercessão que Cristo irá fazer pelos santos para os redimir. E aqueles que não se arrependeram vão sofrer os flagelos do Apocalipse e aí vão receber a espada, né? É aqui a espada de Cristo, a espada de dois gumes para retribuir a cada um segundo as suas obras, como mostra aqui o Apocalipse. Então aqui também mostra-se as duas classes, aquelas que Cristo intercede em favor da salvação, enquanto aqueles que não querem saber de Cristo e vão herdar a perdição. E saindo desses dois e indo para o centro, nós vamos ter também aqui duas classes, aqueles que são os seguidores do dragão e aqueles que fazem parte da igreja de Deus, que é mostrado aqui pela mulher, que vai haver esse último conflito entre essas duas classes e no final Deus irá salvar o seu povo. Então, saindo aqui dessa linha do meio, né, que nós fizemos essa análise contando a história do Apocalipse, só que de uma outra forma, né? A gente vai partir aqui para baixo, onde tem aqui a estrela do canto esquerdo e aqui os tronos do Pai e do Filho no canto direito. Aqui a estrela no Apocalipse é representada pelos anjos, né? Diz que são anjos. E também é representada a estrela como sendo mensageiros. Então aqui é representada em relação aos anjos, né? O ministério dos anjos, do qual servem o Pai e o Filho. E eles atuam no plano da salvação, que também aqui é relatado no livro do Apocalipse. Como a gente viu na introdução do livro, né? As revelações de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu, que passou para o seu anjo, e aí os anjos relataram aos seus servos, os profetas. Então, o ministério dos anjos, eles também estão envolvidos nesse plano de salvação da raça caída. E sobre a liderança ali do pai e do filho. Mostra aqui a família do céu, né? Envolvida no plano da salvação e nessa última batalha entre o bem e o mal. E saindo aqui da estrela, avançando para a nuvem,
e os dois tronos e avançando para a mitra do sacerdote e a coroa do rei, nós também vemos aqui uma relação. A nuvem aqui representa a segunda vinda de Jesus. A mitra do sacerdote e a coroa do rei remete a uma classe de pessoas que são os 144 mil, porque eles serão reis e sacerdotes diante de Deus. Então, qual é a história que é contada também aqui? Que esses sacerdotes e reis, que são os 144 mil, eles vão presenciar a segunda vinda de Jesus sem experimentarem a morte. Como a gente conhece quando estuda os 144 mil, a gente vê que eles vão passar pela grande tribulação sem ver a morte, vão até o fim e vão contemplar toda a vinda de Jesus. Então a relação aqui acontece desse grupo de pessoas com a segunda vinda nesse sentido. E avançando aqui da nuvem para essas duas coroas e saindo aqui da mítica e da coroa para o relâmpago, a gente vê também essa relação. As duas coroas representando aqui o Pai e o Filho, né? É uma representação aqui da divindade. E o trovão, que aqui nós representamos como a voz de Deus, para anunciar o dia e a hora da vinda dos dois, né? Porque o Pai e o Filho vêm juntos, né? Com a corte celestial, todos vêm para a terra. Então, a relação aqui do trovão com as duas coroas é para anunciar a segunda vinda de Cristo, né? Que vai vir justamente com o seu Pai, e o relâmpago aqui que é mostrando a voz de Deus que vai ser vai aparecendo, vai ser ouvida no céu, né? Anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. E falando de volta de Jesus e relâmpago, a Bíblia também fala em relação a esse evento, né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, relâmpago também tem relação com a segunda vinda de Cristo. E saindo aqui desses dois para o centro, nós chegamos aqui na foice. E aqui é justamente a foice é representada como a grande colheita do qual vai ocorrer, que é representada como também a segunda vinda de Cristo, quando ele vai colher primeiro os frutos maduros, que é representado por esse grupo de reis e sacerdotes que vão ver a segunda vinda de Jesus, o qual são auxiliados pelo ministério dos anjos e também o Pai e o Filho nessa obra, para que no fim eles saiam vencedores e assim possam colhidos por Cristo em sua segunda vinda. Então aqui eu só fiz uma análise respeitando a estrutura do Apocalipse e dos elementos que foram destacados aqui, de acordo com as passagens que eu vi que havia uma podia extrair algum elemento, e aí a gente observa que nesse quadro a gente começa a contar a história do Apocalipse, só que com focos diferentes, né? Focando situações distintas. Então, a gente observa aqui que há uma riqueza de narrativas que o Apocalipse traz, apenas analisando os símbolos que são extraídos do próprio livro do Apocalipse, né? A gente pode fazer uma relação também de uma outra forma, mas eu peguei essa estrutura porque é a estrutura principal do Apocalipse, né? E aí fizemos essa análise, mas podemos fazer outras análises com outras combinações de outras estruturas de texto que a Bíblia apresenta. Mas eu só fiz essa análise aqui para, como foi a estrutura que apresentei, nós apresentamos aí no início, para os irmãos entenderem como é que existe essa relação desses símbolos que são tirados dos textos do Apocalipse, e aí conta-se a história do Apocalipse de outras formas, né? E é até uma forma de fixar melhor a história do Apocalipse, né? Porque vai contando um aspecto, outro, e aí a gente vai lembrando dos eventos que acontecem lá no Apocalipse, né? Foca outros eventos, contando o mesmo plano da salvação e trazendo os aspectos que o Apocalipse vem trazendo.